Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta oitava da Páscoa, neste tempo, na oitava do Natal, a Páscoa ainda está mais para frente, mas nessa oitava de Natal, nós celebramos a festa de Santo Estevão. Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Vemos na primeira leitura aqui a narração do seu martírio. Ele que foi diácono, um dos 7 primeiros diáconos ordenados da igreja, escolhido pelos 12 apóstolos ali, visto a necessidade daquela igreja, no auxílio para com os mais necessitados. Por isso eles se reuniram e ali escolheram 7 homens de boa fama e que tinham essa sabedoria do amor e do cuidado para com o próximo. E Santo Estevão foi um desses 7. Ele se destacava por sua sabedoria, pelo seu cuidado para com o próximo, para com os mais necessitados, para com o serviço das viúvas, como nos fala o Atos dos Apóstolos, mas também ele se destacava na sua pregação, na sua maneira de manifestar a fé, o cumprimento das Sagradas Escrituras em Jesus Cristo. E naquela época, aqueles judeus ficaram incomodados com a pregação de Estevão e começaram a perseguir. Diante da sua pregação, diante da sua maneira de ser, de expressar aquilo que ele trazia no seu coração, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi apedrejado. Inclusive, entre aqueles judeus estava Saulo, estava Paulo, que ali guardou aqueles mantos que foram depositados junto a ele. Paulo, um perseguidor, esteve no martírio de Estevão. Era um tempo que a igreja já começava a ser perseguida. No primeiro momento, ali, em Jerusalém, e depois, como vemos já no Evangelho, que Jesus já alertava para os seus discípulos, já alertava para os seus apóstolos, futuramente, logo, a igreja seria perseguida também pelo Império Romano, também para aquele povo por onde eles sairiam para evangelizar. E Jesus já alertava eles para tomar cuidado com os homens, porque eles os entregariam aos tribunais, eles seriam açoitados, seriam levados diante de governadores e reis, para dar testemunho do Evangelho diante deles e das nações.
Assim foram os primeiros cristãos, assim foi Santo Estevão, que não teve medo de anunciar o Evangelho. Sabia que aquele que falava por eles é a graça de Deus e não se preocupava em se defender. A graça do Espírito Santo era tão forte naqueles homens, naquela igreja primitiva, que eles não tinham receio nem da morte, nem de serem levados até os tribunais, até os reis. E é assim que nós lemos na vida dos apóstolos, dos primeiros santos, ali pelos primeiros séculos, no qual milhares e milhares de cristãos foram levados ao martírio. Mas, padre, nós estamos celebrando o tempo do Natal, é tempo de nascimento, é tempo de alegria, não é tempo de falar de morte. O que tem a ver Santo Estevão na liturgia falar dos mártires e um tempo que é tempo de alegria, que é tempo de nascimento? Sim, tem tudo a ver, porque ao olharmos para o martírio de Santo Estevão, nós não contemplamos a morte dele, mas contemplamos o nascimento dele para o céu, que é o maior de todo o nascimento, que foi para isso que Jesus Cristo nasceu. Para quê? Para nos trazer a salvação. E testemunhando verdadeiramente a palavra de Deus com a nossa vida e com nossas palavras, porque é para isso que nós somos cristãos, é para isso que nós somos batizados, para evangelizar, para proclamar o Evangelho para todo mundo, assim nós possamos também alcançar a promessa do Evangelho de hoje. Quem perseverar até o fim será salvo. Por isso possamos ser cristãos como Santo Estevão. Não ter medo de evangelizar, de anunciar a boa nova, de anunciar Jesus Cristo que nasceu e que está entre nós, anunciar a nossa salvação. Sempre em tempos de perseguição a igreja cresce. Quando a igreja sempre esteve acomodada, aí a igreja se perde em discussões bobas, em divisões até internas. Aqui no Brasil nós vivemos até tranquilamente a nossa fé. Por isso que talvez estejamos tão acomodados em não anunciar, em viver a nossa fé de qualquer maneira. E água parada da mosca, né? Da dengue. Assim é a nossa fé. Temos que anunciar o Evangelho. Não é só o padre, não é só os missionários religiosos. Todos somos chamados a anunciar Jesus Cristo, o verdadeiro cristão. Em muitos lugares do mundo, existem cristãos sendo perseguidos. Na África, onde eu moro, existe perseguição de cristãos. É engraçado, onde os cristãos são perseguidos, você pensa que eles ficam com medo de anunciar o Evangelho? Muito pelo contrário, aí que se anuncia mais. E quando acontecem os martírios, aí que a igreja cresce mais. Não tenhamos medo de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos anunciar aqui no Brasil abertamente, por que perdemos tempo? E tantos cristãos católicos perdem tempo e se dividem por questões tão fúteis. Questões políticas, questões até rituais. Que bobagem! De vez em nos unirmos para evangelizar esse Brasil, tantas pessoas que ainda não receberam o Evangelho, nos perdemos dentro da Igreja Católica, em divisões bobas. Talvez um dia, se voltar a perseguição, talvez nós voltemos a ser cristãos fervorosos, como foi Santo Estevão. Nesse tempo de Natal, possamos proclamar o menino Jesus que nasceu e que nos trouxe a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.